Queridos, é um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse início de manhã, né? Nós estamos felizes pelo convite, louvo a Deus por esse movimento espiritual que vocês têm feito aí no distrito, é uma bênção muito grande estar nas primeiras horas da manhã na presença de Deus, né? Orando, buscando o poder do Espírito Santo, e isso se torna algo realmente especial quando se torna um movimento, né? E mais pessoas se juntam a nós para que essa busca aconteça, né, como igreja. Então, parabéns pelo movimento, agradeço o convite. E vamos então abrir a palavra do Senhor, né, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos falar sobre um tema importante, principalmente nos dias aos quais estamos vivendo, e eu queria conversar com os irmãos sobre adoração, né? O que é adoração? Qual a essência, de fato, da adoração? Nós sabemos e entendemos que Deus, ele quer ser adorado, merece ser adorado, e nós precisamos adorar somente e unicamente ao Senhor. Contudo, talvez a pergunta que a gente faça é como é a verdadeira adoração, já que João capítulo 4 vai falar a respeito. A Bíblia usa muito essa expressão, então tem vários versículos que falam sobre o tema. Eu escolhi João capítulo 4 porque, para mim, Jesus ele simplifica a temática apenas em um versículo, e nós vamos ler o versículo 23. Meus amados, então, no capítulo 4, versículo 23, é um versículo conhecido ali onde Jesus, né, se encontra com a mulher samaritana, e no meio da conversa, Jesus ele diz o seguinte: olha, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus, ele fala aqui duas coisas importantes a respeito da adoração, e diz que o Pai, Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram em espírito e em verdade. São duas características fundamentais. Não dá tempo nós falarmos sobre os dois pontos, então eu vou conversar com vocês a respeito do espírito da adoração. Até porque, para adorar em verdade, nós entendemos, né, como adventistas, nós temos, né, essa mensagem única e singular, né, na palavra do Senhor. Mas o que é, então, a adoração em espírito, né? O que é adoração em espírito? A palavra adoração aparece na Bíblia, no caso no Antigo Testamento, primeiro, cerca de 278 vezes. A palavra mais utilizada é a shahá. E o significado dela, né, é um pouco mais a fundo do que nós, digamos assim, entendemos no português. Adoração no Antigo Testamento, essa palavra ela significa curvar-se, inclinar-se para baixo ou fazer homenagem, né, ajoelhar-se em reverência, ou até mesmo deitar-se e prostrar-se, né, diante do Senhor. Ou seja, a essência dela vai muito mais a fundo do que nós imaginamos, que é ali fazer uma oração, ou ir para a igreja, ou até mesmo guardar o sábado, como foi colocado no vídeo. A adoração parece ser algo muito mais profundo do que isso. Tanto é que, quando a gente olha para o significado da palavra, a gente percebe, por exemplo, que os judeus, quando eles vão orar, e os judeus têm o Antigo Testamento como base, né? Eles colocam justamente o rosto, né, em terra, porque eles justamente fazem isso, né? Eles pegam a essência da palavra e quando vão na presença do Senhor, eles se prostram diante dele. Já no Novo Testamento, né, a palavra se repete aproximadamente 100 vezes. Na maioria das vezes, na palavra no grego que aparece é proskunel. E ela tem um significado parecido, né, que quer dizer beijar o chão, prostrar-se diante de um superior, né, estar pronto para cair de joelhos, fazer reverência, ou até mesmo metaforicamente, às vezes aparece no significado de beijar a terra. Então, ou seja, né, é uma palavra que tem uma essência muito mais profunda e não se limita apenas à questão do templo, não se limita apenas ali ao momento que eu leio a palavra, que eu oro, mas muito mais a fundo. E é um tema muito importante na Bíblia, porque quando a gente vai para ela,
nós vemos que ela aparece de uma capa a outra, de uma ponta a outra. Logo ali no início, a gente percebe que, por exemplo, no céu, o motivo que Lúcifer é expulso é justamente porque ele queria ser adorado. Então, o contexto era adoração. Quando, por exemplo, você vai ali já para o primeiro casal, né, os primeiros filhos, acontece o primeiro homicídio, o primeiro assassinato, e acontece que é justamente dentro de um contexto também de adoração. Se você vai, por exemplo, aí mais à frente, você vai perceber que ali Elias e os profetas de Baal, né, estão também num contexto de adoração. A gente percebe Nabucodonosor que gostaria de ser adorado e para isso cria uma estátua gigantesca. Você percebe o contexto de adoração também. Jesus ali, o diabo no deserto, da mesma forma o diabo continuava querendo ser adorado. E no livro do Apocalipse, é o livro onde a temática mais se repete, a gente vê várias vezes, né, o contexto de também adoração. Tanto é que é impressionante, você vai perceber que dentre os 10 mandamentos, os mais atacados são os 2 mandamentos que falam sobre adoração. É o segundo mandamento, que diz, não farás para ti imagem de escultura, e o quarto, que fala, né, no caso, sobre o dia de adoração. São os 2 mandamentos mais atacados da lei. Um foi tirado e o outro foi mudado. Você percebe, então, como a adoração é um tema assim, importantíssimo na Bíblia, é um tema realmente que é o cerne de tudo. E aí, quando eu paro para olhar para esse tema, eu me lembro de Isaías capítulo 6, onde a gente vê, por exemplo, ali que Isaías ele vai ao templo para adorar. E é interessante que naquele momento, no capítulo 6, é um capítulo conhecido, acredito que todos venham lembrar, lá no contexto do capítulo 1 ao 5, vai dizer que vai mostrar que Isaías vai até a presença do Senhor para entregar o cargo de profeta. Olha só que interessante. E quando ele vai até a presença de Deus para entregar o cargo, estava pesado, estava difícil, ele não queria mais. Isaías ali de fato encontra o Senhor e aí acontece que ele acaba que desistindo de entregar o cargo. Ele desiste. Tanto é que, de forma irônica, Deus pergunta, e agora? A quem nós vamos enviar, né? Parece que ele está dizendo, Isaías vai entregar o cargo, e agora? Quem é que vai por nós? Isaías, quando tem um encontro com Deus, ele diz assim, não, Senhor, quem vai sou eu. Pode me enviar, não vou entregar mais não. Estou aqui, Senhor. Ou seja, é impossível você ir até a presença de Deus, você de fato adorar a Deus e sair da mesma forma. Você talvez pode ir até a presença de Deus pensando em desistir. Você pode até buscar a Deus pensando em entregar o cargo, talvez em sair da igreja, mas se você de fato encontra o Senhor, é impossível você ficar da mesma forma. Não consegue. Quando de fato você encontra Deus, quando você adora a Deus em espírito, você não sai da forma como você entrou. Talvez o grande problema é que a gente vai até a presença de Deus e não consegue encontrá-lo. A gente vai, tenta adorar a Deus, mas talvez não adora da forma correta e acaba saindo talvez mais triste ou pior do que quando entrou. Ninguém que entra na presença do Senhor e que de fato o adora em espírito sai da mesma forma, não, irmão. Você sai, entra pensando em desistir, você sai revigorado, você sai com vontade de permanecer, de perseverar. Se você entra pensando em entregar o cargo, não quero mais trabalhar para o Senhor, quando você encontra, quando você o adora de fato, você sai disposto a dar continuidade à tua obra, ao teu ministério na igreja. É assim. Agora, a gente entender então como é que faz isso, como é que de fato tem esse encontro com o Senhor, porque talvez eu esteja falando para alguém que, pastor, eu busco a Deus, mas eu não consigo mais sentir, eu não consigo mais, sabe, encontrar o Senhor nos meus momentos com Ele. E o que que eu tenho que fazer? O que que é necessário? O que que eu preciso? Qual a forma correta de adorar em espírito para que eu possa, assim como Isaías, entrar na presença do Senhor e entrar mesmo e sair revigorado? Eu digo isso porque a gente tem irmãos que percebe que vai para a igreja, entra triste e sai pior ainda, né? E parece que não adorou, parece que não encontrou o Senhor, encontrou todos os irmãos, encontrou todo mundo, encontrou o pastor, encontrou o ancião, mas o principal não encontrou, que foi Deus. E a pergunta é por quê e como fazer para ter esse encontro com o Senhor. Eu vou responder então 4 perguntas e a gente finaliza aqui a meditação, que são justamente as perguntas para você entender o que é adorar em espírito. As 4 perguntas são: é como, quando, né? Em que momento
e qual lugar? Respondendo essas 4 perguntas, a gente vai entender de fato como adorar a Deus em espírito, assim como Jesus falou. Não somente em verdade, mas também em espírito. E a primeira pergunta, então, que eu vou responder é como adorar a Deus em espírito. A pergunta principal, como é que eu faço para adorá-lo em espírito? E a Bíblia vai responder por nós lá em Jeremias, capítulo 29. Eu convido você a abrir a sua Bíblia novamente. Jeremias 29. É outro versículo conhecido também, que nos mostra de forma simples e objetiva como é que adora a Deus em espírito. Talvez essa seja a grande pergunta. Jeremias capítulo 29, vamos ler o versículo 13. E Deus vai falar assim, ó. Jeremias 29, versículo 13. Talvez você saiba até decorar esse versículo, porque de fato é um versículo lindo, importante, e principalmente para o tema que nós estamos estudando nessa manhã. Diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando o louvor for bem cantado. É assim que tem na sua Bíblia? Quando o pregador pregar um bom sermão. É assim? Também não? Quando o quê? Quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e vocês vão me achar. Não é quando a igreja for confortável. Não é quando o culto de fato for muito bom, que as pessoas forem profissionais naquilo que fazem. Não. É quando me buscarem de todo o coração. Com o coração. Então está aqui a resposta para a primeira pergunta. Como é que busca a Deus? Como é que adora a Deus em espírito? Quando você busca de todo o coração. Quando você de fato coloca o coração. Você está entendendo? Talvez o grande problema é que a gente, quando vai para adorar a Deus, a gente não leva o coração, a gente não vai de coração. E aí, quando a gente não vai de coração, nada presta, nada é bom. E a gente começa a reclamar do pregador, a gente começa a reclamar do cantor, a gente começa a reclamar da igreja, pelo simples fato que a gente não está ali com o coração. Quando você está com o coração, você vai entendendo que você vai à presença do Senhor, você louva com fervor, você canta com alegria, você ora na certeza de que está conversando com Deus. Vai pregar, é um juvenil que está pregando, é o culto da criança, mas você entende que aquela criança pode falar alguma coisa que vai diretamente para você, porque é isso que é adorar com o coração, é você vai para a igreja, você vai buscá-lo, de fato, com ali a tua alma, de todo o coração, com profundidade. É isso que acontece. Quando a gente não vai com o coração, a gente começa a reclamar de tudo e de todos. Ah, não prestou. Não é um problema que não foi o pregador que está começando agora, o problema não é esse, o problema é que a gente não vai com o coração. E quando você não vai adorar com o coração, irmãos, pode perceber, pode ser o melhor pregador da igreja, pode ser o pastor Bulhão, pode ser quem for. Ele não vai gostar, ele vai encontrar defeitos, ele vai falar mal. Por isso que Deus fala que tem que colocar o coração, porque quando a gente coloca o coração, você está colocando a vida, você se entrega, você faz uma entrega naquele momento. Tudo que você coloca o coração, você está colocando a vida. Para você entender o que eu quero dizer, eu me lembro que no ano, se eu não me engano, foi 2019 ou foi 2020, não lembro exatamente o ano, mas eu acompanhava mais futebol, e aí eu me lembro que no Campeonato Brasileiro, né, desse ano, de um dos 2 anos que eu citei, não lembro exatamente, estava ali na fase final, em primeiro e segundo lugar, né, disputando o título do campeonato, o time do Flamengo e do Internacional. E acontece que chegou ali no final do campeonato, os dois iam se enfrentar nas últimas rodadas, e acontece que ah, o Flamengo estava em primeiro e o Internacional em segundo. E praticamente quem ganhasse o jogo ali dos dois seria campeão, porque, né, eram os dois times melhores e praticamente ali era uma final. Só que tinha um problema. Tinha um jogador titular do Internacional que pertencia ao Flamengo, estava apenas emprestado ao Internacional. E por cláusulas contratuais, ele não poderia jogar contra o Flamengo, porque estava no contrato que ele não poderia enfrentar o seu time. E aí, para ele jogar, o Internacional teria que pagar uma multa contratual de R$ 1 milhão.
E, obviamente, o presidente do time, né, os diretores, decidiram não pagar, porque era só um jogo, né, poderia substituir por outro, e o valor é muito alto, né, apenas para um jogo, né, R$ 1 milhão. Só que o que acontece é que, veja, um torcedor do Inter, um torcedor, foi lá e pagou esse valor de R$ 1 milhão. Acontece que eu fui ver depois da entrevista, né, assim, do torcedor falando o porquê que ele fez isso, e ele dizia o seguinte: olha, eu paguei porque o Internacional dentre outras coisas que ele falou, o Internacional é o meu time do coração, do coração. Resultado interessante, irmãos, é que esse jogador que ele pagou, esse torcedor pagou para jogar, no segundo tempo ele foi expulso e o Internacional perdeu porque estava, no caso, com um jogador a menos. R$ 1 milhão que ele investiu não serviu para nada. R$ 1 milhão, irmãos, dava para fazer tanta coisa. Agora, o que eu quero mostrar? Por que ele fez isso? Apesar de ser um grande empresário, né? Mas por que ele fez isso? Porque o time estava onde? No coração. Quando você vai adorar a Deus com o coração, você está entregando a vida. E não existe problema, não existe dificuldade, não existe empecilho. Você vai lá e faz, você dá um jeito, você corre atrás, você encontra. Porque vocês encontram a Deus, nós encontramos a Deus quando nós buscamos de todo o coração. Não é somente quando o pregador é bom, quando o louvor é bem cantado, quando a igreja é bem estruturada, não é quando a programação é muito bem feita, não. É quando eu busco de todo o coração. Essa é a essência. Esse é o como. Segunda pergunta. A quem eu adoro? E é uma pergunta aparentemente óbvia, pastor. Aqui só tem crente, pastor. A gente adora a Deus, porque todo mundo já sabe. Eu sei que você já sabe. Só que, por incrível que pareça, né, isso tem se perdido. A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 6, né, todo mundo conhece esse versículo também, né? Lá diz que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, a Bíblia fala de uma capa a outra que devemos e precisamos adorar Deus. A Bíblia bate muito forte na idolatria, que é a adoração a outros deuses. Então, a adoração, claro e obviamente, é a Deus. Porém, para que isso aconteça, irmãos, nós, seres humanos, precisamos sair do centro. Infelizmente, hoje, por incrível que pareça, o ser humano é quem está no centro da adoração. A gente está tirando Deus e está colocando o ser humano, está colocando o homem. A Bíblia diz lá em Hebreus que a gente precisa prestar um culto que agrade a Deus. O culto tem que agradar a Deus, só que hoje parece que o culto tem que agradar o ser humano. Não, tem que ser do jeito que ele gosta. Se eu não gosto dessa música, eu vou para outra igreja que tem uma música melhor. Não, eu não gostei dessa igreja por conta disso, por conta daquilo, então eu vou mudar de igreja. Ou seja, tem que ser o louvor que eu gosto, tem que ser o tipo de sermão que eu gosto, tem que ser do jeito que eu quero. Não, como é que você gosta? Você gosta de louvor? Então vamos cantar assim. E é da forma como o assim diz o Senhor. É como agrada o Senhor, é como o Senhor pede sua palavra. Não é como eu gosto, e às vezes a gente quer colocar nossos gostos, nossas preferências na igreja. Para que Deus seja adorado, o ser humano tem que sair do centro. O que acontece é que hoje a gente percebe que o barro quer mandar no oleiro, por incrível que pareça. Não sei se você já viu algumas orações por aí afora, né? Onde as pessoas oram assim: olha, eu determino que o Senhor faça assim. Já pensou? O barro quer mandar no oleiro. Eu determino, não, eu quero que o senhor faça assim. Eu não posso passar por isso, eu não posso, eu não quero. Ou seja, para Deus ser adorado, a primeira coisa então que tem que acontecer é o ser humano sair do centro. É como Deus pede, é como o agrada, não é como me agrada. Não importa o tipo de louvor que eu gosto, é como Deus está, é a forma como Deus está pedindo. Não, não gosto, não é o tipo de pregação que eu gosto, é como Deus usa o pregador da forma como ele prega. O ser humano tem que sair do centro. Então, a quem que eu preciso adorar? A Deus. Mas para que isso aconteça, o ser humano sai e Deus tem que voltar para o centro. O culto parece que gira em torno do ser humano, né? É um culto que a gente faz para agradar o homem, para agradar o jeito que o ser humano gosta. E não é, irmãos. É a Deus. Terceira pergunta: em qual lugar? Qual lugar que a gente precisa adorar a Deus? O versículo anterior, né, no caso do capítulo 4 que nós lemos,
A moça pergunta para, a moça não, a mulher pergunta para Jesus, né? Senhor, me diz uma coisa, porque vocês adoram em Jerusalém, a gente adora aqui no monte, e qual o lugar certo de adoração? Aí Jesus responde, olha, Deus é Espírito, então nós podemos adorar aonde? Em qualquer lugar. O que nós estamos fazendo aqui agora, estamos adorando. Quando você busca a Deus, acorda mais cedo, ou permanece na presença do Senhor após esse culto ali, fazendo o seu momento com Ele, lendo a Bíblia, lição, você está adorando. A gente adora em qualquer lugar. Não existe a limitação de um lugar. Eu quero quebrar aqui dois paradigmas rapidinho, abrindo aqui um parêntese, que muitas pessoas pensam dessa forma. E o primeiro paradigma que eu queria falar para você é o seguinte: você não é igreja. A gente ouve muito aquela frase, eu sou igreja. Deixa eu dizer uma coisa, você não é igreja. Eu não sou igreja. Eu visitei uma vez um irmão, foi agora no começo desse movimento de reencontro. E eu perguntei por que o irmão não ia mais para a igreja, estava com alguns anos que ele não aparecia. Ele respondeu essa pergunta, ele disse assim, eu sou igreja, pastor, então eu não preciso ir. E disse para ele, irmão, você não é igreja. Igreja na Bíblia significa assembleia, congregação. Igreja na Bíblia é coletivo. Você não é igreja. Nós somos igreja. Você não é igreja. Você sozinho não é igreja. Eu sozinho não sou igreja. Igreja é coletivo, igreja é muita gente, igreja é todo mundo. Igreja são várias pessoas, ajuntamento de crentes. Um outro paradigma que a gente acha que o templo é a igreja. Ali é o templo da igreja. Templo não é igreja. Igreja somos nós. O templo é o templo da igreja. Entendeu? E aí, a gente pode adorar a Deus, então, em qualquer lugar. Porém, é importante salientar, os verdadeiros adoradores amam estar na presença do Senhor em seu santo templo. Devemos e podemos adorar em qualquer lugar, na fila do banco, em qualquer lugar você pode adorar. Varrendo a casa, você está buscando a Deus. Agora, na igreja, é o momento que você vai à presença do Senhor buscá-lo como igreja. Então, pode adorar em qualquer lugar, mas a presença do Senhor, ela é buscada principalmente de forma coletiva, assim como Deus pede, como Paulo falou para não deixarmos de congregar. E é importante a gente saber essa questão porque tem muitas pessoas que vão para os dois extremos, né? Alguns usam somente a igreja e outros dizem que não precisam da igreja porque podem adorar em qualquer lugar. De fato, Salomão, quando foi construir o templo, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, ele fala assim, olha, é, 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 o templo não pode contê-lo. Esse templo aqui é muito grande, mas não pode contê-lo. E a gente entende que então a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, porque Ele é onipresente. Mas principalmente, Deus quer que o adoremos no seu santo templo, que é na igreja. Quarto e último ponto, ou quarta e última pergunta, que é o quando, a gente vai responder com um versículo conhecido. Eu não vou nem abrir, porque eu acredito que todos sabem decorado, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, onde Paulo fala o seguinte, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, em qual momento, aliás, quando, né, em qual momento eu adoro a Deus? Paulo deixa muito claro que eu adoro a Deus em todos os momentos da minha vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, você está adorando. A adoração, então, ela não se limita, queridos, justamente ao momento que eu estou aqui, né, num culto com os irmãos, como eu falei para você, a palavra adoração ela é ampla e ela vai muito mais além. Então, Paulo mostra isso, que eu adoro em qualquer momento. Ou seja, a forma como eu trato o meu irmão, eu estou adorando. A forma como eu vou lidar com os meus negócios, eu estou adorando. A forma como eu trato minha esposa, meus filhos, eu estou adorando. Porque a adoração na Bíblia, principalmente para Paulo, é a minha vida. Adoração é como eu vivo. Porque tem muita gente que no templo é uma santificação tremenda, mas saiu do templo, a vida é toda torta, briga com todo mundo, fala mal do povo, fofoca.
Queridos, e não pense que a adoração é só no templo, a adoração é em todos os momentos, em qualquer momento, é como eu faço, é como eu converso, é como eu... Ó, é tudo. Adoração é a vida, vai muito mais além do que o momento de busca a Deus, é como eu trato as pessoas, é como eu vou lidar nas minhas negociações, é como eu vou resolver os meus problemas. Isso é adoração, adoração é a vida, por isso que Paulo fala, o corpo é um sacrifício vivo a Deus, porque Paulo quer dizer que a adoração não é mais um momento que leva o cordeirinho para ser sacrificado, é o meu corpo sendo sacrificado em todos os momentos para que eu possa adorá-lo em tudo aquilo que eu for fazer. Isso é adoração. Não se limita apenas a um louvor que eu canto, ou uma oração que eu faço. Adoração é vida, é a vida. E aí, para finalizar, eu quero contar aqui uma ilustração para que você possa entender de fato, né? Como encontrar e como buscar a Deus de todo o coração. Em uma tribo indígena, um missionário foi destacado para lá para pregar para essa tribo. E esse missionário foi, e todas as vezes que ele ia pregar lá para os índios, para as pessoas que ali estavam, tinha um rapaz que sentava bem na frente e ficava olhando para o relógio do missionário. Todas as vezes que ele ia pregar, o rapaz ficava lá olhando fixamente para o relógio e o missionário começou a ficar ali, percebeu a situação e teve um culto que ele falou assim, antes de ir para o culto, ele pensou, olha, hoje eu vou dar meu relógio para aquele rapaz. Porque todos os dias ele senta bem na frente, ele fica olhando para o meu relógio com um olhar fixo, não tira o olho, fica admirando o relógio, então hoje eu vou dar o relógio de presente para ele. E assim ele fez. Quando ele foi para o culto naquele dia, quando ele foi pregar, antes do sermão, ele foi lá, tirou o relógio e deu de presente para o índio. O índio ficou muito feliz porque, de fato, ele queria, né, aquele relógio, ele estava desejando aquele relógio, ele ficou feliz demais, alegre, contente. E aí, o tempo passou, o missionário foi embora, o índio ficou lá com o seu relógio, muito feliz. Só que um dia o relógio parou, os ponteiros pararam. E aí, o missionário, ou perdão, o índio foi lá e lembrou que na cidade tinha um rapaz que consertava relógio. Então, como os ponteiros haviam parado, ele foi lá até o relojoeiro, chegou lá no relojoeiro e falou, eu quero que você conserte meu relógio. E o relojoeiro perguntou, então me dê, eu vou consertar. Ele colocou os ponteiros em cima da mesa. E o relojoeiro falou, mas cadê o relógio? Ele disse, não, não, o que parou foi os ponteiros. Quero que você conserte os ponteiros. Os ponteiros não funcionam mais. E até o relojoeiro conseguir explicar que para ele consertar o relógio, ele precisaria da máquina, foi um sacrifício. Mas até que o índio entendeu, voltou na tribo, pegou a máquina, levou até o relojoeiro e simplesmente ele trocou a bateria e o relógio voltou a funcionar. Essa ilustração nos mostra algo muito importante. Muitas das vezes a gente vai até a presença de Deus, irmãos, e a gente tem levado só os ponteiros. A gente não tem levado a máquina. A gente não tem levado o coração. E se não levar o coração, irmãos, Deus não pode fazer nada. Pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor cantor, pode ser a melhor igreja, pode ser o melhor de tudo, mas se tu não leva a máquina, Deus não pode fazer nada. Tem muita gente que vai à presença do Senhor e leva só os ponteiros. E sem o coração, Deus não pode resolver o problema. Se tu não levar o coração, Deus não vai falar contigo. Se tu não levar o coração, você não vai conseguir buscá-lo ali, adorá-lo ou até mesmo encontrá-lo. Se tu não levar o coração, tu vai entrar vazio e vai sair mais vazio ainda. Porque o grande problema é que a gente vai até a presença de Deus e leva só os ponteiros. Todas as vezes que você for adorá-lo, que você for até a igreja, você precisa levar o coração. O coração precisa ir junto para Deus falar. Deus fala em todos os momentos comigo e com você. Muitas das vezes nós que não ouvimos porque o coração fica em casa, ou porque a gente não coloca o coração no momento da adoração. A gente não entende que a gente está na presença do Senhor, assim como Isaías entrou e saiu de fato transformado e com uma nova mentalidade. Ia para entregar o cargo, ia para desistir e voltou uma pessoa totalmente transformada e com mais fervor ainda, pregando o evangelho e cumprindo sua missão na época. Não vá até a presença do Senhor levando somente os ponteiros. Leva o coração, porque todas as vezes que você vai até a presença dele, será uma oportunidade de Deus falar contigo
E para você ouvir, o coração precisa estar lá. O coração são os ouvidos da alma para que você possa escutar a voz do Senhor. O meu apelo é para que você faça isso. Você adore a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias e sempre quando você buscar a Deus, busque-o de todo o coração. Todas as vezes que você vier até a presença do Senhor, quer seja aqui no culto, quer seja na igreja, quer seja nos seus momentos especiais, individuais, leve o coração, porque sem ele, Deus não pode falar com você. Ele vai até falar, mas eu e você não vamos ouvir. É o seu desejo, então, em nome de Jesus, adorá-lo em espírito e em verdade, todos os dias, em todos os momentos, a partir de hoje, levante sua mão aí, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração? Fechar os olhos mais uma vez e falar com Deus? Querido e eterno Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos aqui agradecer a Ti, ó Pai, porque nós estamos na Tua presença, Pai. Cada um na sua casa, cada um no seu lugar, mas nós entendemos que agora nós estamos sendo igreja porque nós estamos num ajuntamento de crentes, embora de forma virtual. Então pedimos que a Tua presença, ó Pai, possa tocar profundamente cada coração, Deus. Porque nós entendemos que todos que vieram aqui nesse momento vieram para Te buscar, vieram para Te encontrar, vieram, ó Deus, para de fato não somente ouvir o sermão e ser apenas mais um sermão, mas vieram, ó Deus, para entender a Tua exortação, a Tua advertência, mas ao mesmo tempo também, ó Deus, vieram para ouvir as bênçãos que o Senhor tinha para cada um deles nesse momento. Por favor, abençoe a vida de cada um, cada irmão, cada família representada, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, porque são esses que o Pai procura. Obrigado por tudo, Pai. Nos dá amanhã um dia abençoado na Tua presença. Pois assim pedimos e oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.